com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque mais um dia Ele nos permite estar na casa do nosso Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo. Quem escreveu foi Lucas. Lucas, capítulo 4, do versículo 38 a seguir. Lucas, capítulo 4, do versículo 38 a seguir. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Lucas 4, capítulo 38 a seguir. Glória a Deus. Amém. Diz assim o texto, ó. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta, e eles pediram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e levantando-se imediatamente, ela os serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque eles sabiam quem ele era, o Cristo. Ainda de pé, vamos orar um minuto? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus, nós oramos, Pai, ao Senhor nesse instante. Deus, debaixo, Pai, da Tua palavra, eu quero apresentar essa igreja. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor, Deus, venha falar, Deus, com o Teu povo. Deus, que o Senhor, Pai, possa trazer, Pai, aos nossos corações aquilo, Deus, a qual o Senhor preparou, Pai, para nós nessa noite. Deus, se há algum adversário se levantando para tentar, Deus, atrapalhar, Deus, essa reunião, esse culto, em nome de Jesus, Pai, ele cai por terra nesse momento. Deus, prepara a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos, Deus, absorver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, a palavra a qual Deus colocou no meu coração, aqui no momento em que fiquei sabendo que iria ministrar essa mensagem, ela vai trazer alguns conceitos para as nossas vidas, para que nós venhamos entender. Quem escreve esse evangelho é um homem chamado Lucas. Ele é conhecido por ser um médico. O que eu acho interessante em Deus, o que eu acho interessante da parte de Deus, é que nós temos outros 3 evangelhos. Nós temos Mateus, nós temos Marcos e nós temos João. Todos estes discípulos de Jesus. Só que nós bem entendemos que Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus. Ele foi um médico que veio após Jesus, escrevendo as coisas acerca de Jesus. Só que Deus, ele é tão lindo e tão perfeito, que nenhum dos 3 evangelhos, eles vão narrar, eles vão descrever o nascimento de Jesus. Jesus, ele vai deixar com que um médico descrevesse o nascimento de uma criança por meio de uma virgem. Olha para vocês ver que interessante da parte de Deus. É esse mesmo Lucas que vai começar a narrar a história de Jesus desde o seu nascimento. É esse mesmo Lucas que vai narrar no capítulo 4, quando Jesus, ele estava em Nazaré, e Jesus, ele entra na sinagoga, é dado-lhe o rolo para Jesus. Jesus abre o rolo. Jesus vai ler em Isaías 61, que está escrito: porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Jesus, ele vai ler o rolo, e a Bíblia diz assim, que em toda a sinagoga havia uma cadeira que era a cadeira do Messias.
a história diz assim, que só poderia sentar naquela cadeira o Messias. A Bíblia diz que quando Jesus ele lê o rolo, ele vai se tomar e se assentar sobre a cadeira do Messias. Os judeus eles não vão entender, Jesus olhando para eles vai dizer: olha, hoje vocês veem, hoje vocês contemplam com os seus próprios olhos essa escritura se cumprindo na vida de vocês. Então a Bíblia diz assim que os judeus eles vão ficar todos revoltados. Os judeus, eles vão ficar todos escandalizados, porque Jesus havia sentado na cadeira do Messias. E uma coisa eu digo: aquele que não é da parte de Deus, ele não entende os mistérios de Deus. Aquele que não discerne as coisas espirituais, vivem somente pelas coisas carnais. Uma coisa eu digo para você: se você veio nesse culto, na direção do Espírito, movido pelo Espírito, você vai levar bênçãos espirituais para sua casa. Então eles olham e veem Jesus sentando na cadeira do Messias, eles vão dizer: olha, isso é uma blasfêmia, como que esse homem pode se assentar na cadeira do Messias? E o que eles vão fazer? Vão tentar matar Jesus. A Bíblia diz assim que Jesus se assenta, começa a ensinar. Eles se levantam, pegam Jesus, levam para o alto do pináculo e querem jogar Jesus dali abaixo. Eles levam Jesus para o alto do monte e falam: olha, vamos jogar ele daqui de cima. A Bíblia diz assim que Jesus, sendo Jesus, Jesus vai confundir a mente de todos, vai sair pelo meio deles e ninguém vai entender que ele era quem ele era. A Bíblia diz assim que Jesus ainda em Nazaré, muitos vão começar a se levantar contra Jesus. Olha para você entender, Jesus na sua terra natal, sendo Jesus, todos ainda se levantavam contra Jesus. Jesus vai dizer: olha, um médico não pode curar a si mesmo. Jesus vai dizer para eles: olha, um profeta não tem honra na sua casa. E eles vão se levantar contra Jesus, e Jesus vendo isso, Jesus vai sair dali. Sabe por quê? Às vezes quando nós conversamos demais, quando nós falamos o que não devemos, acabamos perdendo a presença de Jesus no nosso meio. Se o povo de Nazaré ficasse caladinho, aceitasse o ministério de Jesus ali, meus irmãos, Jesus tinha operado maravilhas no meio deles. Só que eles, olhando carnalmente, disseram: mas quem é esse homem? Quem é este? Espera aí, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Menosprezaram o nosso mestre, tentaram matar ele. A Bíblia diz assim que ele vai sair e vai partir para a cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz assim que quando Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum, Jesus ele vai chegar ali sendo Jesus. Jesus ele vai chegar ali de uma maneira diferente agora. Jesus ele vai chegar na cidade de Cafarnaum realizando os seus milagres e os seus prodígios. A Bíblia diz assim que Jesus na cidade de Cafarnaum, ele vai começar a chamar os seus discípulos, ele vai começar a escolher os seus eleitos. A Bíblia diz assim que Simão Pedro e André estavam pescando, estavam também Tiago e João pescando, e Jesus ele vai passar por eles e vai dar uma ordem a eles, dizendo: olha, lançai a rede. Eles vão lançar a rede, vão tirar um monte de peixe. A Bíblia diz assim que Jesus vai dizer: olha, agora tudo bem, deixa agora as suas redes, deixa agora os seus barcos e vinde, porque eu vos farei pescadores de homens. Olha para vocês entenderem agora, a Bíblia diz assim que André e Pedro, Tiago e João, eles eram sócios na pescaria. Imagina comigo agora, Pedro chegando para João, André chegando para Tiago e dizendo assim: olha Tiago, olha João, agora nós vamos ter que abandonar, nós vamos ter que encerrar a nossa parceria aqui. E eles vão olhar e vão dizer: mas espera aí, por que vocês vão ter que encerrar a parceria? Olha, porque até aqui nós fomos pescadores de peixes, só que agora veio um e nos chamou para ser algo maior. Veio um e nos escolheu para pescar coisas maiores do que peixe. Olha João, olha Tiago,
olha pai, eu vou ter, pai, que abandonar a pesca, porque agora veio um homem e me chamou para viver de uma maneira diferente. Você não está entendendo, mas eu te ajudo a entender nessa noite. Às vezes é necessário abandonarmos coisas nas nossas vidas, para que nós venhamos viver uma experiência diferente com o nosso Deus. Às vezes é necessário deixarmos coisas para trás, para que nós venhamos entender o mistério de Deus nas nossas vidas. Olha, a Bíblia diz assim, que quando Elias ele vai passando, ele vai ver Eliseu ali na 12ª junta de bois. Elias vai pegar a sua capa, vai lançar sobre Eliseu. Ele não fala nada, ele somente lança a sua capa. A Bíblia diz assim, que Eliseu ele entende no momento que aquilo era um chamado de Deus para a vida dele. O que ele faz? Pega os carros, queima todo, mata os bois, faz um churrasco, chega no pai dele e na mãe dele e diz: olha pai, olha mãe, terei que deixar vocês por um instante, porque agora o meu chamado vai ser diferente. Às vezes o chamado, no comecinho ele vai doer. Às vezes no chamado das nossas vidas, no começo não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Vamos ter que renegar, vamos ter que deixar muitas coisas para trás. Muitas amizades nós perdemos, muitas amizades serão perdidas. Mas você vai pensar, mas serão perdidas por quê? Porque não eram verdadeiras amizades. Porque aquele que é verdadeiro amigo, ele quer ver você bem. Às vezes nós temos que negar muitas coisas para que nós venhamos entender e viver o chamado de Cristo para as nossas vidas. A Bíblia diz assim que Jesus ele vai passar chamando agora os seus discípulos, escolhendo. A Bíblia diz que ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama André, ele chama João. A Bíblia diz assim também que ele vai chamar Mateus ali na cidade de Cafarnaum, cobrador de imposto. A Bíblia diz assim que Jesus ele vai começar a reunir todos. A Bíblia diz assim que Jesus ele vai ir para uma sinagoga. Aliás, Nemuel leu no Salmo 126, quando o povo estava em Sião. Ali foi quando começou a ser estabelecida e criadas as sinagogas. Foi ali que o povo começou a criar as sinagogas. De que forma? Era necessário eles entenderem e mostrarem para aqueles que nasceram no cativeiro. Eles se juntavam para ensinar eles as coisas de Sião. Então ali se estabeleceu a sinagoga. Agora a Bíblia vai dizer assim que Jesus realizando milagres ali. A Bíblia diz assim que Jesus ele vai entrar na casa de Simão, Pedro. A Bíblia diz assim que Jesus ele entrando na casa, no texto que nós lemos. A Bíblia diz assim que ele se levanta da sinagoga, entra na casa de Simão. Quando ele entra na casa de Simão, ele vai se deparar com uma cena. Ele vai olhar e vai ver, a Bíblia diz assim, que é a mãe da esposa de Simão. Todos nós conhecemos que é a sogra de Simão. A Bíblia diz assim que ele vai chegar e ele vai olhar e vai ver que a mulher estava deitada sobre uma cama enferma. Só que até um instante Jesus ele chega na casa e não faz nada. Só que o texto aqui vai dizer assim, olha, e muitos, olha para você ver, olha, e febre alta, e eles pediram-lhe por ela. A Bíblia diz assim que Jesus chega na casa, a mulher estava enferma, e aqueles que estavam na casa começam a pedir a Jesus pela mulher. Ele, imagino eu, que eles chegavam e diziam: Jesus, a sogra de Simão está ali doente, tem como o senhor ir lá e fazer alguma coisa? Ô Jesus, a sogra de Simão está deitada ali, tem como o senhor ir lá e fazer alguma coisinha, sei lá, dar um remédio para ela, faz alguma coisa, Jesus. Por isso que é importante nós andarmos com pessoas de Deus. Por isso a necessidade de nós andarmos com pessoas que buscam pelas nossas vidas. Por isso a necessidade de nós andarmos com pessoas que querem ver o nosso bem, não o nosso mal. Eles podiam deixar a mulher ali no quarto, enferma, tranquilo, estava lá. Mas não, eles decidiram buscar por ela. Talvez você está aqui nessa noite é porque uma pessoa pagou um preço alto na oração pela sua vida. Talvez você está aqui nessa noite porque muitas pessoas pagaram um preço para que você estivesse aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite porque muitos guerreiros e muitas guerreiras
um dia dobraram os seus joelhos e pediram Jesus pela sua vida. Olha o que o texto diz. A Bíblia diz assim, olha, e pediram-lhe por ela. Olha o tanto que Jesus é lindo. E inclinando-se para ela. Se Jesus inclina-se para ela, é um sinal que ela estava deitada. Só que Jesus, sendo Jesus, Deus, sendo Deus, Ele se faz pequeno para nos igualar no nosso nível. Você pode pensar, mas espera aí, Jesus nos iguala ao nosso nível? Sim, Jesus, Ele mesmo sendo grande, Ele se fez pequeno e habitou no meio de nós. Olha para você entender, Deus, quando Ele era Deus, Ele queria falar com o povo, no monte. Só que o povo não quis subir até o monte para falar com Deus. Deus falou, olha, já que vocês não querem chegar até aqui, eu vou descer até vocês e habito no meio do povo tranquilamente. A Bíblia diz assim, tem mais. A Bíblia diz assim que Jesus, sendo Jesus, 1 João vai dizer, olha, no princípio Ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se fez pequeno para estar no nosso meio, para entender o que era ser humano. Agora Jesus, Ele sendo Jesus, Ele vai se inclinar. Ele vai se inclinar para ter com a sogra de Pedro. Ele vai agora se diminuir diante da mulher para ter um encontro com ela. Jesus sendo Jesus, Ele se inclina para a sogra de Pedro, para ter um momento com ela. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Jesus se inclinando. Não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era Mateus, não era nenhum deles, era Jesus. Jesus, Ele se inclina para ter com a mulher. Muitos de nós hoje temos essa dificuldade. Jesus, Ele se inclina para olhar dentro do olho da mulher. Hoje nós nos acostumamos a olhar não nos igualamos mais a certos níveis, não, nos achamos muito, nos acostumamos, mas Jesus sendo Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus, Ele vai se inclinar, olha para você ver, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Jesus se abaixa, se inclina, repreende a febre da mulher. E olha o que o texto vai dizer, olha, repreendeu a febre, e esta a deixou, e levantando-se imediatamente ela os serviu. Sabe por que tem muita gente hoje que parou de servir? Sabe por que tem muita gente hoje que outrora servia e não serve mais? Porque foi acometido de uma febre espiritual. Porque foi acometido de uma febre espiritual. Você pode pensar, mas o que é febre espiritual? Meus irmãos, engloba tudo: inveja, palavra de maldição, palavra contrária. Isso tudo engloba. E hoje nós vemos pessoas que custam se levantar de manhã cedo, de tanta dor no corpo que sente. Por quê? A inveja contra a vida dela está demais. O olho gordo contra a vida dela está demais. Palavra de maldição, palavra de derrota. Pessoas que olham para o seu casamento e dizem que não vai vingar. Pessoas que olham para a sua vida e dizem que você não vai ser ninguém. Pessoas que olham para o seu filho e dizem que não vai prestar, que vai tomar um caminho ruim. Isso é febre espiritual. Muitas pessoas hoje deixaram de servir porque simplesmente um dia a febre bateu, se prostraram numa cama e não conseguiram mais levantar. E o que é pior, não achou ninguém que se inclinasse até você, estendesse a mão para ti e te colocasse de pé. Quando se prostrou e morreu. Parou de servir,
deixou de ser quem era antes, deixou de ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo, usada pelo Espírito Santo, aquela pessoa que cantava, aquela que pregava, aquela que orava, aquela que buscava, aquela que jejuava, aquela que pagava um preço. Deixou de ser. Febre espiritual. Eu tenho uma palavra para a sua vida da parte de Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Deus, Ele me mostra que tem pessoas aqui que por esses dias ainda dobrou os seus joelhos e pediu para Deus para voltar a ser quem era antes. Deus me mostra que tem pessoas aqui que ainda por esses dias dobraram os seus joelhos e buscaram forças da onde não tinha, para retornar a ser um dia na obra que um dia foram. A palavra de Deus para a sua vida é que se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque nada de que você enfrentou até às 6 horas, antes de você chegar aqui, 6:30, 7 horas, não importa a hora que você chegou, mas não vai ser como era antes. Tudo que estava te causando febre, dor, te colocando numa cama, Jesus joga por terra hoje. Tudo que atrapalhava a sua família, o seu casamento, tudo que não deixava a sua vida andar, toda febre que um dia te puxou para trás, te atrasou no seu ministério, Jesus está repreendendo nessa noite. Agora a mulher vai se colocar de pé e vai começar a servir. Agora a mulher vai se colocar de pé e vai começar a servir todos. Essa mulher agora ela entendeu que um homem cheio do Espírito Santo havia orado pela vida dela. Ela aprendeu e entendeu o que nós temos que entender hoje, que é necessário nós abrirmos os nossos olhos e aprendermos a extrair aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Nós não sabemos mais extrair aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Nós simplesmente nos contentamos, simplesmente não entendemos que o propósito de vida de Deus é vida e vida com abundância. Simplesmente nós não entendemos que o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. E nós nos contentamos a vida inteira viver com a febre espiritual, carregando um fardo pesado em cima dos nossos ombros. Nós entendemos isso quando nós entendemos que a graça de Jesus um dia nos alcançou. Que a graça de Jesus um dia ela veio sobre as nossas vidas. O que é graça? Favor imerecido. Mas como assim? Favor imerecido. Sabe o que é o favor imerecido? É Cristo fazer pelas nossas vidas aquilo que nós nem merecíamos que Ele fazia. Essa é a graça de Jesus para as nossas vidas. A graça de Jesus para as nossas vidas, ela nos alcança quando outrora nós estávamos perdidos ou nos achávamos perdidos, mas Ele vem com a sua abundante graça e nos resgata dizendo: olha, o mundo te renega, o mundo te odeia, o mundo te acusa, mas eu te amo e te aceito como você. A mulher do fluxo de sangue, ela entende que Jesus era graça e que dele emanava o poder. De que forma? Ela olha, vê a multidão e ela vê Jesus e ela pensa: olha, se eu ao menos tocar em Jesus, eu serei curada. E ela vai chegar e vai tocar na orla da veste de Jesus. Por onde? Pelas costas de Jesus. Por quê? As costas de Jesus simbolizam a graça dele nas nossas vidas. Peraí, pregador, você está falando baboseira? Tô não. Moisés, quando ele fala: Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero contemplar a tua face. Deus, ele fala: olha, a minha face você não pode ver, senão você vai ter que morrer. Olha pela fenda da rocha, que eu vou passar ali e você vai ver as minhas costas. Meus irmãos, a fenda da rocha, quem é a rocha? Jesus. E ele estava dizendo, Deus disse para Moisés: olha pela rocha,
através de Jesus você pode me ver, através de Jesus você vai ver as minhas costas, a minha face você não pode ver, mas a minha graça você pode contemplar nesse momento. Meus irmãos, o que nós não entendemos e que hoje não se prega, é que a graça ela abrange e abraça as nossas vidas, para mostrar que outrora nós éramos pecadores, condenados ao fracasso, mas com a graça de Jesus, Ele nos remiu, nos resgatou, com a graça de Jesus, Ele nos buscou, nos tirou de um lago horrível de enxofre e lodo, nos trouxe para a casa dele, firmou os nossos passos sobre a rocha, colocou um novo cântico na nossa boca. É a graça. Olha o que o texto vai dizer, olha, a Bíblia diz assim, que ela começa a servir, e quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Sabe o que é interessante? Imagino eu que Jesus passou uma tarde inteira ali, na casa de Pedro, só que só depois que ele cura a sogra de Pedro, que outros enfermos vão começar a chegar na casa. Só depois que a sogra de Pedro recebe o milagre, que outros enfermos vão começar a chegar na casa da mulher. O seu milagre nessa noite vai ser tão grande, o seu milagre nessa noite vai ser tão tremendo, o teu milagre nessa noite vai ser tão forte. O que Deus vai fazer, que você, a sua casa, a sua família, vai virar um canal de bênção para a vida de muitos. Muitos vão olhar e vão dizer, olha, se Deus fez na vida dela, Ele pode fazer na minha vida também. Se Deus resgatou ele, Ele também pode me resgatar. Você não está entendendo, mas eu vou te explicar. A sua família vai começar a ver o agir de Deus na sua vida. Muitos serão transformados e impactados pelo Deus que você serve. Muitos irão contemplar e vão ver que verdadeiramente Deus é contigo, e através da sua vida muitas pessoas serão curadas, serão libertas, serão impactadas por esse Cristo que nós servimos hoje. A Bíblia diz assim, que Jesus cura ela, chega muitos enfermos, Jesus cura todos, expulsa demônios, Jesus faz um milagre ali na casa, Jesus faz um milagre ali naquele lugar, e logo depois Jesus vai para o monte orar. Agora Jesus vai ter um secreto com Deus. Agora Jesus vai ter um particular com Deus. Às vezes o que falta nas nossas vidas é isso. Mateus 6. Falamos muito aos quatro ventos e esquecemos de ter um secreto com o nosso Deus. Falamos muito aos quatro ventos e nos esquecemos daquele que pode resolver o nosso problema. Jesus agora operou milagre? Operou. Curou todo mundo? Curou. Fez maravilhas? Fez. Ele era Jesus, e mesmo assim ele foi orar. Ele era Jesus, mas mesmo assim ele não deixou de buscar. Jesus ele ia para o monte constantemente orar ao Senhor. Jesus ele se separava constantemente para ter um secreto com Deus. É necessário nós entendermos o valor do particular com o Pai. É necessário nós entendermos o que é entrar para o quarto, fechar a porta, não para pegar o iPhone, não, mas para deixar o iPhone de lado, para deixar o smartphone de lado e ter um particular com Deus, ter um secreto com Deus, meus irmãos. Sabe por quê? A chave do milagre, a chave que abre a porta do milagre para as nossas vidas é a oração. A Bíblia diz assim, que Jesus ele vai para esse monte orar. Mas quando Jesus estava perto de ser entregue aos homens para morrer, Jesus ele vai para o monte Getsemane, o monte da prensa do azeite, para Jesus orar ao Pai. A Bíblia diz assim, que Jesus ele vai orar ao Pai, porque ele estava prestes de ser crucificado. Então ele vai para o monte Getsemane, traduzido, prensa de azeite. Meus irmãos,
Você vai entender agora, porque às vezes nós passamos momentos nas nossas vidas que não entendamos. Às vezes Jesus, ele nos prensa, nos coloca na prensa de azeite, para extrair aquilo que temos de melhor, para extrair aquilo que nós temos de melhor. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento que você não está entendendo, isso é Deus te espremendo, te colocando na prensa, e Deus está dizendo: olha, você pode fazer melhor, você tem capacidade de fazer melhor, olha, você é melhor do que isso, você é capaz de fazer coisas maiores. Se levanta, você está na prensa, eu vou extrair o seu azeite. Se coloca sobre os seus pés.